Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante rumo ao continente gelado da Antártida. Desde sua descoberta pelo capitão James Cook em 1773, esse vasto território coberto de gelo tem despertado o interesse de inúmeros aventureiros e cientistas. Ao longo dos anos, a Antártida se tornou um lugar repleto de mistérios e enigmas, despertando nossa imaginação e nos levando a questionar o que realmente se esconde por trás de seu manto branco. Neste vídeo, exploraremos 5 aspectos verdadeiramente peculiares sobre a Antártida. Prepare-se para mergulhar em teorias e mistérios, descobertas surpreendentes e histórias intrigantes que envolvem esse continente remoto e misterioso. Das lendárias bases secretas do governo às possíveis pirâmides ocultas em seu interior, vamos explorar os mistérios que envolvem essa terra gelada. Então, sem mais delongas, embarque conosco nesta viagem emocionante rumo aos segredos da Antártida. Aperte os cintos, prepare-se para se surpreender e junte-se a nós nessa busca pelo desconhecido. Civilizações antigas habitaram a atual Antártida, que é considerada um vasto deserto lar para animais estranhos e poucos humanos que são residentes temporários. Porém, descobertas recentes da NASA estão apontando para a possibilidade de a Antártida ter sido habitada por civilizações antigas. Especialistas em derretimento de placas de gelo acreditam que a revelação gradual de segredos uma vez enterrados pela Antártida está ocorrendo. Por exemplo, imagens de satélite capturadas pela NASA mostraram uma área em comum cerca de 1,5 milhas abaixo da superfície, indicando a presença de um possível assentamento humano. As imagens revelaram marcas estranhas que parecem ter sido feitas pelo homem, sugerindo a existência de estruturas pré-existentes, incluindo praças, canais e até mesmo uma possível estrutura em forma de pirâmide. Arqueólogos consideram essa evidência como possível indício de uma antiga ocupação humana, levantando a possibilidade de haver mais vestígios escondidos sob a espessa camada de gelo da região. Uma teoria interessante sugere que a Antártida já foi uma terra florescente verde, ou pelo menos não tão fria e coberta de neve como é atualmente. Alguns até especulam que poderia ter sido o local da mítica ilha de Atlântida, e se isso for verdade, outras civilizações podem ter existido na região também. Uma evidência que aponta para a possibilidade de a Antártida ter sido habitada no passado é o mapa de Peary Reis, que mostra o litoral da Antártida sem gelo. Esse mapa, creditado ao almirante turco Peary Reis, é considerado uma cópia de vários mapas antigos montados no século XVI. Ele mostra a massa de terra da Antártida localizada mais a leste do que é atualmente, com menos cobertura de neve e gelo. O livro Mapas do Mar Antigo, do Dr. Charles Apgood, apresenta o mapa de Peary Reis, que chocou muitas pessoas por sua precisão na representação da Antártida sem gelo. Quando o mapa foi descoberto pela primeira vez, um oficial da Marinha Turca enviou-o para o Departamento Hidrográfico da Marinha dos Estados Unidos em 1953 para que pudesse ser examinado. O engenheiro-chefe, Me Walters, afirmou que o mapa era realmente preciso e poderia ter sido copiado de outro que tinha mais de 6.000 anos. A correspondência do litoral do mapa de Reis com os dados obtidos por sondagens sísmicas e sonares, que mapearam o litoral e as cadeias de montanhas abaixo do gelo da Antártida, reforça ainda mais sua precisão. Considerando que a calota de gelo na região atualmente tem até 1 milha de espessura, permanece um enigma como as pessoas no passado ou que tipo de tecnologia foi usada para mapear o litoral da região antes mesmo de existirem evidências de civilizações antigas. A questão continua: que tipo de pessoas uma vez prosperou em tal área e o que teria acontecido com elas se estivessem lá? Com o tempo, esperamos descobrir mais sobre essas antigas civilizações e seus destinos. Na popular série Game of Thrones, uma das histórias principais girava em torno da muralha,
uma imensa estrutura feita pelo homem que impedia a entrada dos sinistros caminhantes brancos em Westeros. Porém, os terraplanistas da vida real acreditam que existe uma parede de gelo real em torno da Terra, e eles apontam para a Antártida como sendo o local onde essa parede está localizada. Acima de tudo, eles desejam provar que a Terra é plana, em oposição à ideia de que ela é uma esfera. Os terraplanistas argumentam que as imagens que mostram o horizonte curvo da Terra são falsas, incluindo as fotos da Terra vista do espaço. Eles acreditam que essas imagens são parte de uma grande conspiração orquestrada pela NASA e outras agências governamentais. Além disso, eles afirmam que o Sol e a Lua são responsáveis por iluminar a Terra em diferentes partes, criando o ciclo de dia e noite. Uma das crenças mais incomuns dos terraplanistas é a ideia de que existe uma parede de gelo mantida em segredo pelas forças governamentais malignas. Eles acreditam que a Antártida não é um continente, mas sim a borda externa da parede da Terra. Eles afirmam que pessoas comuns são impedidas de chegar à Antártida e descobrir a verdade. Em 2020, um grupo de terraplanistas planejou fazer um cruzeiro até a Antártida para buscar evidências da existência da parede de gelo e fortalecer sua crença. Eles afirmam que essa parede tem uma espessura de 1000 pés e pode se elevar a 160 pés de altura, cercando todo o planeta. Os detalhes dessa viagem de 2020 estão sendo mantidos em sigilo, e muitas pessoas expressaram entusiasmo, perplexidade ou votaram para se juntar à expedição. De acordo com uma pesquisa do YouGov, cerca de 52% das pessoas que acreditam na teoria da Terra plana se consideram extremamente religiosas. No geral, a maioria dos americanos acredita que a Terra é redonda, com apenas cerca de 4% acreditando que ela é plana. A maioria dos terraplanistas está na faixa etária entre 18 e 24 anos. O futuro dirá se realmente existe uma parede de gelo na Antártida, e teremos que esperar para ver se os terraplanistas serão capazes de provar sua teoria ou se ela será refutada nos próximos anos. Sendo a Antártida uma terra cheia de mistérios, não é surpreendente que a ideia de pirâmides existentes nessa região possa não ser tão rebuscada. Em algum momento de 2016, a internet foi inundada com uma imagem que parecia mostrar uma estrutura piramidal fotografada em meio ao local coberto de gelo. Diz-se que essa estrutura está localizada a 10 milhas do interior. A história conta que uma equipe de 8 exploradores encontrou evidências de que atualmente existem 3 estruturas de pirâmide artificiais apenas espreitando sob o espesso gelo antártico. No entanto, toda a história sobre as pirâmides ou quaisquer descobertas feitas pela equipe naquela área não foi divulgada oficialmente. Fragmentos de informações, incluindo supostas fotos, vazaram, levantando questionamentos sobre a existência dessas pirâmides sob todo aquele gelo e como isso poderia mudar nossa percepção da Antártida e reescrever nossa história humana. O maior exemplo de pirâmides são aquelas encontradas no Egito. Embora muitos egiptólogos modernos sugiram que as estruturas de Gizé foram construídas há cerca de 2 a 3 mil anos, outros acreditam que elas são muito mais antigas. Alguns estimam que a Grande Esfinge possa ter até 10 mil anos. Especialistas que examinaram essas pirâmides apontam para as mudanças climáticas e geológicas ao longo de milhares de anos, do clima úmido e quente para o deserto atual. A erosão hídrica observada na Esfinge é vista como prova de que ela existe há mais tempo do que apenas 2 ou 3 mil anos. Existem céticos que não acreditam que as estruturas na Antártida sejam realmente pirâmides, mas sim montanhas naturais que erodiram ao longo do tempo, assumindo a forma de pirâmides. Essas formas piramidais são encontradas em uma região conhecida como Cordilheira de Ellsworth, famosa por seus ricos restos fossilizados, incluindo criaturas fósseis trilobitas que viveram cerca de 500 milhões de anos atrás. Segundo geólogos, é possível que montanhas em forma de pirâmide ocorram naturalmente devido a processos de congelamento e degelo, resultando em tais estruturas. Eles também apontam para o Matterhorn e os Alpes como exemplos de resultados semelhantes desse processo. Além disso,
A área onde a suposta pirâmide está localizada é próxima de uma montanha popular frequentada por alpinistas, o que leva os céticos a argumentarem que se realmente fosse uma pirâmide, alguém teria notado antes. Atualmente, o veredicto sobre a verdadeira natureza dessas estruturas permanece em aberto. Não há informações atualizadas sobre a realização de uma expedição para provar de uma vez por todas se essas estruturas são verdadeiras pirâmides ou não. Portanto, pode levar algum tempo até que tenhamos as respostas definitivas. Existem relatos sobre a existência de 2 bases secretas do governo na Antártida. Talvez uma das entradas mais incomuns nessa coleção seja a ideia de que os nazistas construíram bases secretas e até mesmo uma superfortaleza em algum lugar da Antártida. Essa ideia foi originalmente proposta por um húngaro exilado na Argentina chamado de Lassabo em 1947. Ele sugeriu que os navios alemães Vabum haviam ido para a Antártida em 1938 e estabelecido uma base nazista lá. Segundo Sabo, Hitler havia sobrevivido à guerra e havia sido levado para a base secreta em um submarino atracado na Argentina durante o mesmo período. O que torna essa história incomum é que grande parte dela é baseada em fatos reais. Embora não haja provas concretas da existência de uma base secreta nazista, os eventos descritos por Sabo coincidem com as ações dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Claro, existem várias versões dessa história. Uma das mais simples é que os alemães criaram uma base escondida na região fria e alguns nazistas se refugiaram lá após a derrota na guerra, permanecendo escondidos por anos. Já a versão mais extrema sugere que os nazistas encontraram vida alienígena ou tecnologia na Antártida e construíram sua base em torno disso. Aqueles que acreditam nessa teoria afirmam que a base não apenas serviu como um refúgio para os nazistas, mas também abrigava superarmas enquanto eles se preparavam para lutar em um futuro incerto. Teóricos da conspiração acrescentam que anos depois, submarinos de guerra forneceram suprimentos, comida e combustível para o abrigo, que permaneceu sem nome e manteve suas coordenadas em segredo. Zevo aponta que, embora não existam imagens ou fotos de testemunhas oculares, há relatos, como o do comandante-almirante Dönitz da Marinha Alemã, que serviu como presidente por um mês em 1945. Ele disse às pessoas durante os julgamentos de Nuremberg que os nazistas haviam criado uma fortaleza invulnerável, um oásis paradisíaco no meio do gelo eterno. A presença prolongada das forças militares americanas e britânicas na Antártida por volta de 1947 apenas adicionou combustível à história. Outros alegaram que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tentaram atacar a base secreta várias vezes, sem sucesso. Somente em 1958, supostamente lançando 3 bombas atômicas sobre a base, eles finalmente conseguiram destruí-la. O rumor sobre uma base nazista na Antártida existe há décadas. Artigos e livros foram publicados sobre o assunto por muitos teóricos da conspiração. No entanto, essa história ressurgiu novamente em 2017, quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, visitou a Antártida. Aqueles que propuseram a teoria afirmaram que ele fez isso para examinar os restos mortais da base secreta. Ao longo dos anos, escritores neonazistas afirmaram que os nazistas sobreviveram aos ataques das forças da coalizão e estão esperando o momento certo para ressurgir a partir de sua base na Antártida. Por enquanto, teremos que esperar e ver. O número 1 da lista é sobre OVNIs. Quando o popular canal de teorias da conspiração do YouTube, Equipe 10 Protegida, publicou que havia encontrado um acidente de OVNI na Antártida, a internet enlouqueceu, acumulando mais de 760 mil visualizações. O vídeo alegava que uma imagem capturada no Google Earth era uma evidência real de um pouso forçado de um OVNI na região nevada da Antártida. A foto, tirada por satélite, mostra uma área montanhosa coberta de neve ao longo da costa da Antártida e do Oceano Atlântico, próximo à ilha South George.
Na imagem, é possível observar um grande bloco que parece ter deslizado pela neve, interrompendo a paisagem que seria normalmente suave. Há uma trilha claramente visível atrás do objeto. Embora a trilha pareça curta em primeiro plano, ao diminuir o zoom, é possível ver uma trilha maior que se estende até o pico da montanha. Segundo o apresentador do vídeo, o OVNI é um objeto alongado em forma de charuto que parece estar coberto de gelo e neve. É importante ressaltar que o canal em questão possui uma reputação questionável e é acusado por teóricos da conspiração de criar vídeos sensacionalistas e mal pesquisados. No entanto, ainda há quem acredite que possa haver algo por trás disso, mesmo que seja uma notícia controversa. Esta não é a primeira vez que um acidente de OVNI é relatado na Antártida. Outra foto de um suposto OVNI acidentado mostrava algo enterrado na neve lisa, com cerca de 65 pés de largura e 230 pés de comprimento. Também havia uma longa trilha atrás da estrutura. O que é incomum é a presença de tanques que parecem protegê-la. Seria possível que um OVNI estivesse envolvido e que algumas forças lá fora estejam escondendo a verdade do resto do mundo. Portanto, essas são 5 coisas muito estranhas sobre a Antártida. Embora a Antártida esteja coberta de gelo atualmente, à medida que as temperaturas aumentam e ele derrete lentamente, é possível que, eventualmente, todos os seus segredos, antes escondidos de nós, sejam revelados. Lembre-se de se inscrever em nosso canal se você gosta de assistir a esse tipo de vídeo. Temos novos vídeos lançados todas as segundas, quartas e sextas para você ficar sempre por dentro de todas as novidades sobre mistérios, espaço, sobrenatural e muito mais. Obrigado por assistir e até breve.